Sejam bem-vindos à segunda aula de latim, língua latina per se illustrata. É o livro que estamos usando como base, mas algumas informações extras que eu pus aqui em blocos de latim. Eu não vou fazer tão parágrafo por parágrafo porque demora muito e eu quero pegar o capítulo Bestia et Homines, que pega a terceira declinação, pega verbos com locução verbal, verbos em orações acusativas, expressões no acusativo e também na terceira declinação, como eu falei, tem palavras da terceira declinação, que nem homines, está no plural, né? No plural do nominativo, né? O nominativo é o caso do sujeito da frase. Eu já fiz o estudo desses dois primeiros parágrafos. In horto et in silva multae ave sunt. In horto et in silva. In horto não é na horta, é no jardim. In horto et in silva, e na selva multae ave sunt, muitas aves, tem muitas aves. O verbo ser aqui está funcionando como se fosse um ter, né? Você pega o verbo ser e você é como se fosse existir. O verbo ser, ele não só está falando um estado, ele está falando que tem, existe e tem muitas aves no jardim e na selva. Silva é selva, silva ou silva, depende da pronúncia. Tem duas pronúncias mais conhecidas, né? Tem a pronúncia eclesiástica, que seria silva, e tem a pronúncia clássica, que é silva. O V é pronunciado como se fosse um U. É o V e é outra letra, é o J, pronunciado como se fosse um I. Por isso que quando você vai em algum lugar muito antigo e está escrito museu, muitas vezes está escrito com U, com V, quer dizer, mas soa como U, né? Museu. Carnes aves, aqui tem um aposto. O canis está no singular nominativo e a aves está no plural acusativo. Aí ele está explicando que tipo de aves são essas. Quae inter arbores volant aspicit. O cão vê as aves que voam entre as árvores. Arbores, né? Arbores. Canis ipse non volat, nam canis alas non habet. Cachorro ipse. Ipse é que nem a expressão res ipsa loquitur. Ipse é próprio, ipsa própria. Re significa coisa. Coisa. Loquitur é uma expressão passiva. Aqui também veremos expressões passivas, mas mais pra frente. Mercúrio autem é também. Mercurius autem ut avis volare potest. Nam impedibus et impetasso eius alae sunt. Mercurius
também como as aves, como a ave pode voar. Nam é porque nam pedibus et in petasso, nos pés, e no petasso, que é no chapéu. In petasso tá no ablativo, in pedibus também, ablativo, nos pés, ablativo. Que tá, é uma expressão meio que adverbial de local. Então aí ele pede o ablativo. Eius é dele, no genitivo. Alaisunt. Aqui também, ó, tem asas. A tradução mais suave ficaria assim: tem asas. Alaisunt. Pisces in aqua vivunt, neque in terra vivere possunt, nam pisces in aere spirare non possunt. Aqui tá falando: peixes na água vivem, nem na terra podem viver, porque peixes no ar respirar não podem. Você vê que em português, quando você faz a tradução por palavra, fica estranho. Mas é basicamente isso. Em latim você pode mudar a ordem se quiser. Não tem muita regra para ordem das palavras. Tem uma regra que é o termo completado. O termo completado ele vem antes do termo que complementa. Na verdade, ele vem depois. O termo completado vem depois do termo que complementa. Homo sub aqua spirare non potest. Aqui, ó. Sub aqua, embaixo d'água. É uma expressão adverbial que complementa esse verbo. O verbo é o termo completado, não potest. Você percebe que o termo adverbial vem antes. Em português seria: homem não pode respirar embaixo d'água. Embaixo d'água não viria antes. Homem embaixo d'água não pode respirar. Não. Depois. Qui spirat vivus est. Quem respira está vivo. Obviamente. Frases bem básicas. Homo mortuus neque videre, neque audire, neque ambulare, neque currere potest. Então, aqui nós vamos ter uma frase mais longa, né? Homo mortus, homem morto, nem ver, nem ouvir, nem andar, nem correr pode. Então aqui vocês perceberam o uso do verbo posse, o verbo poder. Ele se forma com o pot, que é POT, com algumas irregularidades, né? Mais o verbo sum, que é o verbo ser. Então, potsum fica possum, porque é regular. Potes é o verbo es, na segunda pessoa. E antes tem o potes, podes. Potest pode. Ele pode. Potest. Pot sumus fica possumus. Pot
estis, potestes. Fica irregular também no eles. Possunt, possunt. Canis volare non potest. Aqui é uma expressão, uma locução adverbial. Canis volare non potest. Homines ambulare possunt. Aqui tem nesse capítulo tem muitas expressões com expressões infinitivas, né? Tem expressões com verbo poder. Marcus et Quintus natare possunt. Marco e Quinto pode nadar. Iulia non potest. Você vê que latim ele come muitas letras. Eu queria falar dessa expressão do marcial, já que nós estamos falando muito do verbo poder. Tem um epigrama. Epigramas são pequenos textos. É como se fosse o Twitter da Roma Antiga. Non amote sabidi. É um vocativo aqui, sabidi, que é o Sabidius, né? Isso aqui é pro Sabidius. O Marcial tá escrevendo pro Sabidius. Non amote. Você vê que não te amo. Você vê que fica non amo te, sabidi. Nec possum dicere quaere. Nem posso dizer porquê. Quaere é porquê. Nem possum, posso. Dicere, dizer quaere. Você vê que o verbo poder com uma locução verbal. Hoc tanto possum dicere. Isto tanto posso dizer non amo te. Esse é o epigrama número... É do livro 1 é o número 32. O infinitivo passivo. Esse aqui eu ainda não cheguei a ver aqui. Eu vou pegar um exemplo aqui do livro. Nós não vamos pegar... como que se fala? Nós não vamos fazer por extenso. Nós vamos fazer pequenas frases. Sed Marcus eum inspirare non videt. Aqui, ó. Sed é mas. Tá começando a frase com mas. Isso é diferente. Eu não vejo em português isso acontecendo. Marco, ele, inspirare, eum é ele, no acusativo, que é o, né? Que o verbo é ver. Ele vê, ele ouve, ele vê não respirando. Respirando fica meio no gerúndio. Esse infinitivo. Neque enim anima videri potest. Anima é o fôlego, né? Nem enim. Enim é como se fosse também. Deixa eu ver como funciona essa frase, essa expressão aqui. Enim é em verdade. Parece uma expressão bíblica, né? Nem em verdade. Fôlego. Aqui o fôlego tá no nominativo. Anima significa fôlego. Como se fosse feminino na primeira conjugação. Videri potest. Videri é ser visto. Você vê que essa é uma expressão passiva. Em latim,
você não tem expressões passivas com duas expressões assim. Às vezes tem exceções, é claro, mas a regra é uma palavra expressa tanto a expressão ativa como passiva. Então, essa é a regra principal. Tem algumas exceções, eu conheço, mas videri potest. Videri é a versão infinitiva passiva do verbo videre, que é ver. Que nessa frase aqui, Dei ab omnibus videri non possunt. Deuses pelos homens videri, serem vistos, não podem. Então essa é uma regra um pouquinho diferente, porque ela afeta a primeira, a segunda e a quarta conjugação. São 4 conjugações. Portare fica portari, videre, videri, é só substituir por i na primeira, na segunda e na quarta. Reperire, reperire. Então, na terceira que come o ere e você põe um i. Geralmente, né? É uma expressão irregular. Quintum in lecto pone aspicit. Quinto no leito ser colocado V. Tá voltando a pessoa que vê. Iulia quintum in lecto pone aspicit. Iulia vê o quinto sendo posto no leito. Sendo posto. Você vê que tem que ter o verbo ser para completar o infinitivo passivo. Então tem o necesse est, né? Inspirare necesse est homini. É necessário ao homem respirar. Necesse est é necessário. E o infinitivo mais ativo. Inspirare necesse est homini. Edere necesse est homini. Comer é necessário ao homem. Pecuniam. Pecuniam é acusativo. Porque se você tem alguma coisa. Se você tem alguma coisa, essa coisa está no objeto direto. Então, habere pecuniam necesse est. Pecuniam habere necesse est. Pecunia é dinheiro. Habere é ter, necesse est. Vamos ver essa frase aqui. É de piada, né? Uma dose de humor negro. Nuper erat medicus. Nuper é há pouco tempo antes. Erat medicus. Era médico. Antes era médico. Nunc est vespillo diaulus. Agora é vespillo. Vespillo é coveiro. Antes era médico, agora é coveiro. Nunc, não confundam nunc com nunca. Nunc é agora. Nunc est vespillo diaulus. Diaulus é o nome dele, né? Diaulo. Quod vespillo fact. O que faz? Como aqui. Vespillo. Como vespillo.
um coveiro fecerat et medicus, fizera como médico. Aqui é bem uma piada, né? Ele era médico, agora coveiro, o que faz como coveiro fazia como médico. Ele tá xingando o cara que é um péssimo médico. Então, basicamente, essa aula cobre esses temas. E com o apoio do Língua Latina per se Illustrata. Aqui, ó, a Emília Quintum a Iulio. Ó, tem que ter esse A. A Iulio pelo Júlio no leito pone ser posto, lembra do passivo? Posto quintum tá no acusativo porque a Emília tá aspect quintum. Ela tá vendo o quinto sendo posto do leito pelo Júlio. Você vê que a frase em latim muda um pouco a ordem. Espero que tenha ficado um pouco claro. Os próximos capítulos eu confiro melhor nas entrelinhas. E é esse o vídeo.